Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudarmos um texto da irmã Jaqueline Dias Cabral Teixeira. Ela é do Rio de Janeiro. E a irmã Jaqueline escreveu um texto chamado Passarinhar para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira, o que é que eu vou fazer? Vou ler e contar aquilo que eu entendi. Então, como peço todos os dias, vou pedir novamente que o irmão, a irmã possa compartilhar esse texto com outras pessoas para que eles possam ter o privilégio de, como nós, lermos a Bíblia todo dia, né? Aqueles que não conhecem possam se inscrever, enfim, o Senhor toca no coração como Ele quiser, né? Como Ele diz, Ele tem misericórdia de quem quer ter e não tem misericórdia de quem não quer ter. O nosso dever é compartilhar, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa compreender o que o texto quer nos ensinar. Senhor Jesus, que nós possamos ter sempre discernimento e sabedoria para, ao olhar as aves, nós possamos entender que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo e que nós possamos aprender isso hoje. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Passarinhar. Nós vamos ler Mateus 6, 25 a 34. E diz assim, ó. Por isso vos digo, é Jesus falando, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Amém? Então, o texto chama-se Passarinhar e o versículo escolhido é o 26, que diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Bom, então, a irmã Jaqueline fala se a gente já ouviu falar no termo passarinhar. Eu confesso que eu desconheci esse termo, nunca tinha ouvido falar. Mas o que é passarinhar? É quando alguma pessoa, as pessoas têm a atividade de ficar observando os passarinhos onde eles moram, né, no seu habitat natural. Então fica lá olhando os passarinhos, observando, tirando foto. As pessoas gostam de fazer isso e muitas praticam isso como um hobby. E além de ficar olhando, passarinhando, né, elas tiram fotos delas. Então no Brasil tem quase 2.000 espécies de passarinhos, imagine. Então quem gosta de passarinhar, né, de ficar observando os passarinhos no seu habitat, aqui é um lugar maravilhoso para se fazer isso, né? E quando a gente lê esse texto bíblico que nós acabamos de ler, que é maravilhoso, a gente pode encontrar o quê? Um convite de Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente possa passarinhar com os olhos espirituais. Mas enfim, mais do que ficar olhando a beleza dos passarinhos, Jesus diz o quê? Que a gente pode encontrar nas aves um recado dele, um recado do céu.
um recado do Criador, que é, ó, Ele vai te sustentar, Ele vai prover tudo que você precisa. Ele está cuidando de você. Isso é um grande conforto, né? Então, quando a gente olhar para os passos, quando a gente passarinhar, nós devemos nos lembrar disso. Quando a preocupação com amanhã ameaçar dominar seu coração, traz a memória que o Senhor conhece as nossas necessidades, vai conhecer cada uma das suas necessidades, e que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não adianta querer atropelar tudo, porque as coisas vão acontecer segundo a vontade dele. Jesus também nos dá uma orientação, que a gente deve o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, a gente deve pensar na nossa preocupação, naquilo que a gente está, assim, querendo resolver, né? Então, primeiro busca o reino de Deus e aí ele vai, as outras coisas ele acrescenta. Então, da próxima vez que você olhar um passarinho no céu, relembre o convite de Cristo e observe. Fica olhando e respira fundo, fixa os olhos, os pés no chão, olha e pensa, puxa vida, Deus está cuidando de mim. Então, você deve se ocupar com as coisas do alto, na certeza de que o próprio Deus cuida de você, hoje, amanhã e sempre. Porque se Ele cuida do passarinho, meu irmão, minha irmã, nossa, como Ele vai cuidar de nós, não é? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Que tal passarinhar pela sua cidade e meditar no texto bíblico? Uma boa ideia, né, irmãos? Então, vou terminar aqui, deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós, que de agora para frente, quando passarinharmos, nos lembraremos que Deus cuida de nós, para nós o abraço dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo deste ano, que é tão importante, né? Para a gente ser instruído por Deus o caminho que a gente deve seguir. E o versículo está em Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com uma frase de Tozer, que eu acho fundamental que a gente se lembre. Tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.